Olá, eu sou a Isa e hoje eu vou te explicar o que é um pitch e como fazer um de sucesso que vai fazer você arrasar em um processo seletivo. Quer saber como? Continua comigo! E aí, me conta, você já é inscrito? Se não, já se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. E lembra de deixar aquele like para que o YouTube compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas. Vamos lá? Primeiro, o que é o pitch? O pitch é uma breve apresentação que tem por objetivo apresentar uma ideia, um produto ou até mesmo você. E que o interlocutor, ele pode ser ou um investidor ou até mesmo um recrutador, né? Quando se trata de processos seletivos. Basicamente, o pitch ele é uma conquista, digamos assim. Ele começou a ser utilizado primeiramente no ambiente empreendedor para falar de ideias de produtos e foi sendo incorporado cada vez mais, por ser uma breve apresentação, né, nos processos seletivos. Primeiro, uma coisa importante do pitch é que ele sempre vem com um tempo determinado, pode ser 1 a 2 minutos, 3 a 5 ou até mesmo 10 minutos. Mas, independente do tempo, é importante você ter uma ideia clara do que você quer passar e que essa ideia seja passada de uma forma clara, sucinta e que instigue o interlocutor a saber mais de você. É a primeira dica quando você for fazer um roteiro, que é a primeira coisa, né? Fazer um roteiro para fazer o seu pitch. Tenha cuidado, que é uma coisa que muitos de vocês têm dificuldade, a gente realmente faz, mas tenha cuidado para não repetir o currículo. O entrevistador, ele já sabe de onde você veio, tá lá no seu currículo, o que você fez, mas como você conseguiu aquilo? Quais foram as dificuldades para ter aquela conquista? Sabe? Ele quer saber mais de você, ele quer saber além do currículo. Então, a primeira coisa é cuidado para você não repetir o currículo. A segunda coisa, que a gente sempre fala aqui, né? É importante você estar desenvolvendo seu autoconhecimento para quando você for fazer o roteiro do seu pitch, você ter, claro, os pontos de inflexão. E um método que você pode utilizar, uma ferramenta que você pode estar utilizando para isso é o Jornada de Herói. Isso mesmo. Se você quer saber mais, eu posso fazer um vídeo específico. Outro nome que também utiliza para isso, né? É a técnica de storytelling, mas é a mesma coisa, digamos assim, o Jornada de Herói. Nele tem vários pontos que você pode estar utilizando e eu deixo para você de atividade, que é importante. Pegue cada ponto do Jornada de Herói e escreva sua história, porque isso vai estar trabalhando o autoconhecimento em você e você pode utilizar aquilo, pode até não utilizar naquele pitch, mas utilizar em outros e aquilo vai estar te ajudando. Então, fica aí de dica e atividade utilizar os pontos do Jornada do Herói. Mas, de maneira geral, apesar de vários pontos, ele tem 3 pontos macros, digamos assim, quando você estiver fazendo o seu roteiro. O primeiro deles, né, é o contexto que você estava, seja na faculdade, alguma experiência anterior, uma situação que você teve que resolver, ou um problema que você teve que superar. E por último, como você resolveu, como foi o resultado. Então, isso é importante. Vou dar o meu exemplo. Quando eu estou construindo meu pitch, construindo meu roteiro, eu sempre levo em consideração, né, a época que eu estava fazendo meu curso técnico, minhas dificuldades, minhas conquistas. Em segundo lugar, a época do meu estágio, minhas dificuldades, minha conquista que eu estava estudando. E por último, o meu momento atual, que é o meu momento que eu estou na faculdade e fazendo meus projetos extracurriculares. Eu sempre pego esses pontos de inflexão e tenho eles claros na minha mente. E juntando a isso, né, que eu já falei no outro vídeo, conte a sua história juntamente com os valores da empresa. Quando você estiver fazendo como eu posso falar, o seu roteiro, quando você estiver fazendo seu roteiro, para estar criando o pitch, para fazer uma apresentação, como isso se conecta com os valores da empresa? Ou como essa ideia que eu estou tentando passar, ela se conecta com a pessoa que está me ouvindo? Vou deixar aqui embaixo linkado um vídeo que a Ana fala como fazer a apresentação, que vai estar complementando esse. Então pode assistir os dois, terminar de assistir esse, veja o outro, que vai estar te ajudando bastante, certo? Vou contar para vocês uma história bem engraçada. Quer dizer, não é bem engraçada, é uma curiosa. Antes de eu entrar na faculdade, eu estava indo para uma visita técnica. Histórias de visita técnica são ótimas. Mas enfim, eu estava indo para uma visita técnica e tinha um colega que eu não sei como o papo começou. Ele falou assim, eu tenho 2 pitch prontos. Eu falei assim, você tem um pitch pronto? E na época eu não sabia direito que era pitch, né? Eu sabia, tinha ideia, mas nossa, ele já tem pitch pronto, como assim? E na época eu não entendia, achava que ele ia simplesmente falar alguma coisa como robô, mas não. Estudando depois sobre isso, eu percebi que é importante sim, ficou toda dica, você ter um pitch pronto, você ter uma ideia pronta, por favor, muito importante. Não para você falar como robô,
mas para você ter os pontos importantes quando você for passar a sua ideia de maneira clara. Então, é importante sim você ensaiar, você constrói o roteiro, ensaia, tem algo pronto. E você pode usar de várias formas. Você pode falar pro espelho, você pode chamar um amigo para te ouvir, você pode se gravar falando, sabe? Você pode utilizar do que for melhor para você. Por que é importante você ensaiar? Primeiro lugar, questão do tempo. O roteiro que eu fiz, ele tá enquadrando no tempo do pitch? Segundo lugar, eu tenho algum vício de linguagem que também pode estar interferindo, sabe? Que você vai dar uma olhada assim. E terceiro lugar, eu tô passando a minha ideia de forma clara, sucinta, que esteja entendendo o meu objetivo. Então, assim, por isso que é importante você escrever, ensaiar e ter algo pronto. Não cada palavra, mas ter as ideias prontas. E para finalizar, vamos fazer uma revisãozinha? Primeiro, tô aqui com minha pecinha. Primeiro, cuidado para não repetir o currículo. Fazer assim. Primeiro, cuidado para não repetir o currículo. Segundo, utilize o Jornada de Herói para estar te ajudando a fazer o roteiro, certo? Terceiro, junte a sua história com os valores da empresa ou com os valores do interlocutor para estar passando a sua ideia. E quarto, ensaie, que é muito importante. E para finalizar, quando você estiver terminando o seu pitch, deixe claro a importância de estar naquele lugar, como você pode contribuir, como a empresa pode contribuir para a sua carreira. Porque a gente sabe, né, que é uma via de mão dupla. Os dois estão aprendendo, os dois estão ganhando. Deixe claro como você pode contribuir, como ela pode contribuir. E no final, deixe uma abertura. Que você pode falar assim, minha história é essa e tal. Você tem alguma dúvida? Os recrutadores, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem saber algo mais? Então você deixa essa janela aberta. Caso o interlocutor queira saber mais de você, eu queria que você falasse um pouco dessa fase da sua vida. E aí você pode ter uma outra oportunidade para falar mais de você, para estar mostrando o quanto você pode agregar, o quanto você pode aprender naquele lugar, certo? E aí, agora eu quero saber de você. Me conta aqui embaixo se você já sabia dessas dicas, se você quer saber mais, se ficou alguma dúvida, se alguma coisa não ficou clara. Eu quero saber. Comenta aqui embaixo que logo eu te respondo, certo? Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!